Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 3 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Confira os projetos em pauta na 9ª sessão ordinária do ano. Balanço da Prefeitura revela queda na capacidade de investimentos do município em 2015. O valor ficou 431 milhões abaixo do previsto. Programa Câmara Presente visita o bairro Jardim Esplanada para discutir o projeto de lei de zoneamento. Alterações previstas geram polêmica entre os moradores do bairro. E defensores públicos de São José também comentam sobre o projeto de lei de zoneamento. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Nesta quinta, os vereadores vão se reunir em mais uma sessão ordinária, a 9ª sessão do ano. E agora a gente acompanha um pouco sobre os projetos que estão na pauta de votação. A 9ª sessão ordinária do ano começa com a pauta de votação trancada. Um projeto de lei que altera a lei de zoneamento trava a pauta de votações desde a última quinta-feira por falta de parecer. O projeto prevê que empreendimentos habitacionais situados em qualquer zona de uso e que comprovadamente se destinem à população com renda familiar de até 3 salários mínimos possam ser enquadrados como ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, mediante autorização do Legislativo. De autoria do vereador Walter Hayashi, o projeto foi apresentado em novembro do ano passado e é assinado por outros 7 vereadores. Enquanto a proposta não for votada, nenhuma outra poderá ser colocada em discussão. Outros 15 projetos integram a pauta de votação. 3 deles foram encaminhados à Câmara pelo Executivo e tramitam em rito urgente. 2 projetos têm como tema a dengue. A população idosa é foco de 2 propostas. Também está em votação um projeto de lei que autoriza o município a criar o Plano de Redução de Risco e outro que proíbe a queima de lixo doméstico, mato, galhos e folhas recolhidos em terrenos particulares e vias públicas. Outros 2 projetos na pauta obrigam a fixação de cartazes nas repartições públicas municipais e inserção nos carnês de IPTU da frase "maltratar e abandonar animais é crime". Também serão apreciados projetos que concedem título de utilidade pública e medalha Cassiano Ricardo, além de incluir no calendário oficial do município o Festival de Contação de História. Confira a pauta completa no site da Câmara, no link Sessões Plenárias. O ano de 2015 fechou com queda na capacidade de investimentos do município. Um balanço apresentado aqui na Câmara pela Secretaria da Fazenda de São José revelou que os recursos que seriam destinados para a construção de novas obras e outros projetos para a cidade ficou cerca de 430 milhões de reais abaixo do previsto. A baixa no orçamento de 2015 de mais de 21% impactou diretamente a capacidade de investimentos em São José dos Campos. Dos 505 milhões previstos, somente 74,3 milhões foram efetivamente utilizados. De acordo com a Prefeitura, os recursos garantiram a conclusão do projeto do BRT e o início das obras de 2 parques públicos, creches e de obras de pavimentação. Mas grandes investimentos previstos, como a instalação do BRT e a Via Cambuí, não saíram do papel. Desses grandes investimentos, o que não andou na velocidade adequada foi o projeto do BRT e o início da obra da Via Cambuí, que durante o ano passado, basicamente só iniciamos as desapropriações. Saíram os decretos de utilidade pública de todas as desapropriações da obra do Cambuí e que agora, nesse início de ano, estão saindo as sentenças judiciais, a perícia judicial está definindo os valores, e esperamos no máximo até abril termos pago todas as desapropriações, e estarmos em condições de fato essa obra se iniciar. A Prefeitura confirmou que os investimentos em novas obras e projetos na cidade dependem de recursos externos. Hoje não há sobra nenhum recurso tributário para investimento. A Prefeitura precisa de operações de crédito, precisa da parceria com a União, da parceria com o Estado, para realizar seus investimentos. As informações prestadas pelo secretário repercutiram entre os vereadores.
O relator da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento atribui a baixa capacidade de investimentos à crise econômica que o país enfrentou em 2015. Desses 500 milhões a menos em relação ao previsto, grande parte dele é, primeiro, em relação às operações de crédito. São operações vinculadas a empréstimos com BID, com a Caixa Econômica Federal, onde está o projeto do BRT. E esses empréstimos, eles vão acontecendo conforme a gente tem a maturação dos projetos, as liberações ambientais. Ele é vinculado ao projeto. O importante é a gente correr atrás desse projeto, deixá-lo pronto para que a gente possa realizar a obra e começar a usar esse recurso que está à disposição do município, inclusive para esse ano. O que preocupa muitas vezes é uma outra parte que ajudou nessa redução em relação ao orçado, que é a parte de receita corrente. Nós tivemos queda em relação ao previsto na arrecadação de ICMS, arrecadação de ISS, e isso sim traz uma preocupação e é um pouco do reflexo da desaceleração econômica que nós temos visto no cenário nacional, mas também uma parte em função do problema que São José está vivendo nos últimos anos de muitas indústrias terem deixado a cidade. Já para o revisor, o valor superestimado no orçamento e a má gestão dos recursos públicos fizeram com que os valores de investimento não chegassem ao previsto. O grande problema, dentro dos muitos deles, acho que o primeiro maior, cometido já há algum tempo atrás, foi a tal da previsão orçamentária de forma estupendamente errada. Você pede e prevê um orçamento muito alto, você sabidamente que não vai receber tudo isso. E recebe muito mais embaixo, isso já diminui muito a sua massa de manobra. E óbvio que isso impacta em qualquer bom projeto nessa cidade. Eles basicamente fizeram aqui asfaltamento de algumas ruas, com o dinheiro que veio de fora e usando um pouco do nosso. Nas escolas, que eles estão dizendo, algumas escolas já estavam em obra antes mesmo deles chegarem, eles basicamente inauguraram. Voltamos a dizer, nós estamos dependente de dinheiro externo, dinheiros estaduais, dinheiro estadual, dinheiro federal. É uma cidade pujante que vem passando por uma crise de gestão, administração, coerência e um baiaia fora muito grande. O projeto de lei de zoneamento de São José dos Campos tem gerado muitos debates aqui na Câmara e também entre representantes do poder público e a população. Durante reunião do programa Câmara Presente, realizada na noite de ontem, moradores do bairro Jardim Esplanada se mostraram divididos quanto à proposta prevista na lei de permitir a criação de novos corredores comerciais na região. Agora a gente acompanha como foi o encontro. Cerca de 300 moradores da região oeste de São José dos Campos se reuniram com os vereadores para mais um encontro do programa Câmara Presente. A população lotou o auditório da ETEP, no Jardim Esplanada, para debater o projeto de lei do novo zoneamento. Essa é a segunda vez que os vereadores se reúnem com os moradores da região oeste. Durante o encontro, a arquiteta Juliana Fisben, representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos, explicou aos moradores as alterações previstas para a região oeste da cidade. Tem uma zona estritamente residencial grande, classificada no zoneamento como estritamente residencial, que é bem grande em comparação com o resto da cidade. E nessa zona estritamente residencial, que sempre foi residencial, estão sendo propostos alguns corredores de comércio, talvez para regularizar aí alguns comércios e serviços que já estão irregulares, principalmente no Esplanada, O Jardim Esplanada é cenário de disputa quando se trata do novo zoneamento de São José. Isso porque os moradores se dividem sobre a criação de novos corredores comerciais na região. O projeto de lei encaminhado pela Prefeitura prevê a criação de 12 novos corredores comerciais. Assim, ruas estritamente residenciais poderão permitir a instalação de comércios de baixo impacto urbanístico e ambiental. E a gente é a favor da manutenção do zoneamento residencial, porque nós queremos preservar um mínimo de qualidade de vida. Hoje o Jardim Esplanada ele já contribui muito com a cidade quando ele abriga dentro da sua zona residencial o maior número de escolas particulares da cidade. Então nós já recebemos diariamente aqui um deslocamento de 12 mil pessoas por dia. Isso corresponde ao bairro Aquários, para você ter uma ideia. Então isso já vem desorganizando o bairro. Mas tudo bem, é a favor da educação, Então nós não estamos discutindo o fato das escolas estarem aqui. Nós estamos contra o aumento dos usos,
de um lugar que já está sobrecarregado. Então, hoje o projeto de lei ele contempla a ampliação de 10 corredores, né? Nós somos a favor da ampliação desses 10 corredores porque nós entendemos que essas ruas já estão degradadas. Tanto a questão do trânsito, quanto a questão da violência, quanto a questão do desinteresse em moradia nessas ruas. E nós não temos um plano B, porque nós só podemos ser moradia. Nós gostaríamos que essas ruas realmente se tornassem corredores comerciais. Nós fizemos um estudo onde hoje 250 imóveis já estão descaracterizados, ou eles estão fechados, ou eles estão abandonados, ou eles são dos nossos associados que querem se desfazer desses imóveis, mas da forma como está a lei de zoneamento hoje, nós estamos no prejuízo. Ao todo, 60 pessoas se inscreveram para falar e deram sua opinião sobre as alterações previstas no projeto de lei. Eu sou completamente contra a mudança do zoneamento no Esplanada. Isso é uma coisa que foi feita sem nenhum estudo de impacto de vizinhança. A gente não tem demanda para o comércio aqui. As ruas, os corredores comerciais têm 21% de casas desocupadas. O espaço residencial, as ruas residenciais, têm 7%. No nosso bairro tem menos casas desocupadas do que no Colinas, por exemplo. Eu sou a favor do comércio de baixo impacto nas 10 ruas propostas. Eu acho que o bairro Jardim Esplanada, ele possui, é um bairro muito grande, então ele possui duas verdades, vamos dizer assim. As pessoas que moram nas ruas periféricas e as pessoas que moram no centro. Eu acho que quem mora no centro do Esplanada não deve mudar nada. Eu acho que ali existe qualidade de vida para as pessoas que estão morando ali e não precisa se mexer lá. Agora, nas ruas periféricas, eu acredito que deve haver um bom senso dos vereadores de legalizar essas ruas para o comércio, porque existe muito comércio clandestino que não agrega valor para ninguém. Existe também casas abandonadas, porque os proprietários, talvez, dessas residências não querem alugar para alguém que esteja ilegal no bairro e o que acontece? Essas casas abandonadas, elas trazem insegurança para os vizinhos e elas trazem também, por exemplo, focos de dengue, focos de caramujos africanos, que não é legal para ninguém. Então... Eu sou totalmente contra. Pois, vamos dizer, temos um instituto, nós vemos todos os dias, eu vejo muitas crianças andando pelos portões da escola sem muitas preocupações, com segurança. Mas aí agora eles querem colocar comércio em frente às escolas, vai dizer que é seguro. Além disso, eles vivem falando que vai ser comércio de baixo impacto. Qual comércio é de baixo impacto? Não existe comércio de baixo impacto. Além disso, meus avós, eles trabalharam a vida toda e trabalham até hoje. Eles trabalham durante 50 anos para bancar a casa, né? Para comprar e bancar a casa, e eles merecem o seu devido descanso. Não só eles, como muitas pessoas que moram aqui. Os vereadores Willis Goulart, Walter Hayashi, Roberto Deleven, Roniel Faria, Ciborgue, Amélia Naomi e o presidente do Legislativo, Shakespeare Carvalho, acompanharam o encontro. Os parlamentares vão analisar as solicitações dos moradores para estudar a necessidade de inclusão de emendas ao projeto. Olha, essa acho que foi a maior reunião do Esplanada. Acho que é importante porque o debate está colocado. E eu assumi aqui que eu vou defender a preservação do Esplanada residencial, que é uma luta antiga e que eu acho que é correto, eu acho que ouvindo a comunidade é justíssimo. Na minha opinião, eu tenho deixado bem claro que essa lei de zoneamento é um absurdo, né? Ela está muito mal feita. E no meu posicionamento ali, inclusive discordando do posicionamento de alguns vereadores, que eu prefiro me manifestar e já me posicionar. Né? Eu realmente sou totalmente contra essa lei e a própria justiça é contra isso. Né? Eu não posso lutar contra a justiça. Né? E outra, os moradores do bairro não querem. Os moradores não querem, com algumas exceções de comerciantes que desejam essa lei. A gente pode esperar muito debate, a gente pode esperar manifestações de forma democrática, sugestões, críticas, e os vereadores poderem apreciar com muita tranquilidade, entendendo que a qualidade de vida da população é que está em jogo. Esse é o objetivo da Câmara presente, está andando na cidade de São José dos Campos para estar debatendo esse projeto de lei tão importante para a cidade. Apontada pela população, a elaboração do plano diretor também foi abordada pelos parlamentares. Bem visível que o grupo aqui do Esplanada está dividido entre fazer essa mudança ou não. Mas a gente já deixou bem claro, eu acho que minha postura é a seguinte: nós não estamos em hora de discutir zoneamento, nós estamos em hora de
produzir um bom plano diretor. São pessoas bastante esclarecidas que estão um grupo lutando por uma coisa e outro grupo por outra coisa. Ambos têm razão. O que a gente tira dessa conclusão? Que uma lei de zonamento que precede o plano diretor tem que ser discutido exaustivamente com a população. O encontro contou ainda com a participação de representantes da OAB de São José. A entidade tem acompanhado de perto as discussões sobre a lei de zoneamento. O projeto de lei continua em tramitação na Câmara e agora está sob análise das comissões de Planejamento Urbano, Transportes e Justiça. E no próximo bloco a gente continua a discussão sobre o projeto de lei de zoneamento. Vamos ouvir a opinião de 2 defensores públicos da cidade sobre o assunto. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Nós temos acompanhado a mobilização dos vereadores para discutir e analisar o projeto de lei de zoneamento, Além de levar os debates para perto da população com o programa Câmara Presente, o Legislativo tem recebido a visita de autoridades para discutir o tema. Nossa equipe de jornalismo conversou com 2 defensores públicos que estiveram aqui na Câmara e fizeram alguns apontamentos sobre o projeto. A gente acompanha agora. Os vereadores receberam os defensores públicos Jairo Salvador de Souza e José Luiz de Almeida Simão na Câmara para debater o projeto de lei de zoneamento. Durante o encontro, a Defensoria alertou para a mudança no projeto que prevê a retirada das áreas de interesse social dos mapas apresentados na proposta. De acordo com a Defensoria, com a alteração, as áreas destinadas para regularização fundiária podem ser transformadas em áreas comerciais. Nós percebemos que existe a supressão de várias zonas especiais de interesse social. Existem também várias alterações, como foram apresentados os estudos, várias alterações que não levam em consideração um desenvolvimento sustentável, vão de encontro à lei de mudanças climáticas, tanto a lei nacional quanto a lei estadual, que não considera os impactos ambientais. A questão da transformação das EIs em zonas comercializáveis, ou zona mista, ou zona residencial logo após a regularização. E isso nos preocupa, porque esse conteúdo vai de encontro ao interesse da população mais carente da cidade. A supressão, a gente chama de ZEIs, que são as zonas especiais que são destinadas para habitação social. São passíveis também de regularização fundiária, o bairro é regularizado, ele é tornado legal, aquele bairro. São áreas destinadas também pela lei de zoneamento, então, portanto, beneficia pessoas simples, pessoas de baixa renda, pessoas pobres. E essas pessoas, as famílias, pelo projeto que foi proposto na Câmara, essas famílias seriam prejudicadas porque muitas dessas EIs seriam suprimidas, sendo transformadas em área comercial. O defensor público Jairo Salvador de Souza afirmou que se o projeto de lei de zoneamento for aprovado excluindo as áreas de interesse social, a proposta pode ser alvo de ação de inconstitucionalidade. Se houver supressão de ZEIs, aí nós vamos propor, vamos representar ao Procurador-Geral de Justiça, porque ele que tem legitimidade, a Defensoria não tem, para que entre com uma ação de inconstitucionalidade, aí sim, sobre o conteúdo da lei, porque isso, na nossa visão, viola o princípio da vedação ao retrocesso social. Então, uma lei não pode, mudanças na lei não podem violar a Constituição e nós entendemos que se houver retrocesso em relação às EIs, que é o nosso ponto específico e em relação ao meio ambiente também, várias áreas estão sofrendo um retrocesso, a gente vai representar e aí vai ser a cargo do procurador se ele vai levar adiante uma ação de inconstitucionalidade ou não. Ainda segundo o defensor, houve uma inversão no projeto de planejamento urbanístico de São José dos Campos. Ele defendeu a revisão do plano diretor antes da revisão da lei de zoneamento. O atual plano diretor de São José, que estabelece metas de planejamento da cidade por um período de 10 anos, é de 2006 e deve ser revisado ainda esse ano. Na verdade, entendemos que está havendo um processo de inversão do processo de planejamento. Em termos bem simples, quando você constrói uma casa, você não começa pelo telhado. Então, dentro da política urbana, você tem instrumentos jurídicos que devem ser respeitados e tem uma certa hierarquia entre eles. E o plano diretor, pela própria Constituição Federal, é o pilar. Existe um princípio jurídico chamado princípio da reserva de plano.
Então, o plano diretor é um instrumento básico da política urbana. Então, você não pode fazer alteração no plano diretor sem respeitar a primordialidade dele. E o que está se fazendo hoje é invertendo, tentando adaptar o plano diretor à lei de zoneamento, quando deveria ser, a lei de zoneamento deveria estar em harmonia com o plano diretor. Por isso que a gente defende que seja feita uma discussão primeiro do plano diretor, para depois se faz uma lei de zoneamento de acordo com esse plano diretor. Outras falhas no projeto de lei de zoneamento apontadas pela Defensoria estão relacionadas à apresentação de estudos inconsistentes, principalmente na área ambiental. Os defensores questionam ainda a realização de audiências públicas sem a apresentação prévia dos estudos. É verdade que por imposição da Justiça, mas em dezembro ela disponibilizou esses estudos. Mas a lei orgânica, por outro lado, ela determina que esses estudos fossem apresentados antes das audiências públicas e, portanto, também, evidentemente, antes do processo aportar aqui na Câmara. Não tendo feito isso, na visão da Defensoria, a Prefeitura incorreu em mais um equívoco, violou a nossa lei orgânica. A ação também bate, portanto, nesse aspecto da disponibilização prévia dos estudos técnicos que embasaram o PLC 10. Existem também várias alterações, como foram apresentados os estudos, várias alterações que não levam em consideração um desenvolvimento sustentável, vão de encontro à lei de mudanças climáticas, tanto a lei nacional quanto a lei estadual, que não consideram os impactos ambientais. Para Salvador, a população deve participar das discussões para a elaboração de um novo planejamento urbano para a cidade, e o poder público deve oferecer ferramentas para facilitar o entendimento do projeto. Nós tentamos assim, exaustivamente alertar o poder público de uma forma geral para que não se chegasse a esse impasse, né, de ter que judicializar. Nós estamos hoje já judicializado, com uma ação judicial, mas em relação ao plano diretor especificamente, nós temos um projeto de começar já imediatamente a discussão, principalmente com as populações mais carentes, de preparo dessa população para participar de uma discussão do processo de construção do plano diretor, do novo plano diretor da cidade. Ainda na avaliação do defensor, todas as ações do poder público voltadas para o esclarecimento da população sobre o projeto de zoneamento são importantes. Ele elogiou a iniciativa do Legislativo em promover o programa Câmara Presente, que leva a discussão do tema para bairros, instituições da sociedade civil e universidades. É necessário que esses estudos sejam disponibilizados amplamente para a população, já foram no site, mas que sejam permitisse uma participação qualificada da população, que possa dar opinião sobre eles, e nesse sentido o que a Câmara está fazendo é bastante louvável, de fazer essa discussão bairro a bairro, explicando a mudança de cada bairro. Acho que isso é fundamental. Eu acho que isso deveria ter sido feito antes do projeto ter sido mandado para a Câmara. E acho que a construção de uma solução passa por também o Poder Executivo, o Legislativo, sentar junto com o Ministério Público e Defensoria Pública para que a gente possa formular uma proposta de solução desse impasse, né, que na minha visão passa por aprovar, iniciar o processo de discussão do plano diretor e, em sequência, aprovar a lei de zoneamento. A Defensoria Pública de São José questiona na Justiça o projeto de lei de zoneamento por meio de uma ação civil pública. Na ação, os defensores contestam a condução das consultas públicas realizadas pela Prefeitura. Atualmente, a ação judicial está sob análise do Tribunal de Justiça. E a opinião da Defensoria Pública é de que esse projeto de lei ele apresentou algumas inconsistências, violou nossa lei orgânica, muito por conta da conduta um pouco atropelada que a Prefeitura teve quando ela imaginou e conduziu esse processo do PLC 10. Esse processo ele está tramitando, processo judicial. Nós tínhamos uma decisão do juiz aqui de São José dos Campos, no qual ele pediu para a Prefeitura, determinou que a Prefeitura refizesse todo o processo de tramitação do projeto na Prefeitura para reapresentá-lo depois. A Prefeitura entrou com uma ação em São Paulo, um recurso em São Paulo contra essa decisão e por enquanto teve sucesso. O projeto ele pode estar tramitando na Câmara normalmente, pode ser votado a qualquer momento. Entretanto, só pontua, faz uma advertência de que esse processo em São Paulo vai ser julgado por 3 juízes, 3 desembargadores. Eles vão analisar se a decisão dos juízes daqui de São José foi correta, ou seja, a Prefeitura teria que refazer todo o procedimento do PLC 10, ou
Não, se a prefeitura sempre esteve correta e aí o projeto pode ser votado a qualquer momento pela Câmara. Na avaliação do defensor José Luiz de Almeida Simão, a falta da apresentação dos estudos prejudicou a realização das audiências públicas. Ele também questionou a falta de audiências devolutivas. Basicamente, a Defensoria ela bate no ponto das audiências públicas, que elas devem ocorrer tanto as audiências públicas quanto a que a gente chama de audiência pública devolutiva. O que significa isso? Toda audiência pública, ela só acontece, no caso a nossa lei orgânica, ela determina que nesse caso existam audiências públicas em cada região da cidade, mas essa tem que acontecer com um propósito claro e específico de ouvir a contribuição dos setores da sociedade civil, desde a população, a gente diz população desorganizada, quando a população organizada como associações, como os empreiteiros, a imprensa, os engenheiros, enfim, a todos. Tem que ouvir, se for o caso, implementar mudanças nesse projeto de lei, para depois haver essas audiências devolutivas, no qual a Prefeitura iria apresentar quais foram as mudanças que a Prefeitura optou por fazer em decorrência da opinião que ela recebeu da sociedade nessas audiências públicas. Então, que esse procedimento todo, ele não aconteceu. As audiências não serviram para ouvir a opinião das pessoas, mas sim apenas para legitimar uma atitude que já estava tomada previamente. E no próximo bloco, no Giro Esportivo, você acompanha o resultado dos últimos jogos das equipes de São José que disputam a Série A3 do Paulista. E tem uma notícia nada boa para o basquete, viu? A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E você, está à procura de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, babá, cozinheiro geral, motorista de caminhão, separador de material reciclável, soldador, supervisor de vendas e serviço e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a quinta-feira aqui em São José promete ser de muita música. Acompanhe as atrações da cidade na nossa agenda cultural. Para agitar a noite, hoje tem show da banda Flying Stones. A apresentação é um tributo à banda inglesa Rolling Stones. O show começa a partir das 9 da noite num bar da Praça Gastão Vidigal, número 4. Os ingressos saem a partir de R$15. E às 11 da noite tem show da dupla sertaneja Fernando e Fabiano, com muita animação para ninguém ficar parado. A apresentação vai ser numa casa de shows da Avenida Borba Gato, número 158. Ingressos a partir de R$20. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para a sexta-feira. A quinta-feira vai ser chuvosa em São José. As temperaturas se mantêm amenas, máxima 22 graus, mínima 20. O céu nublado continua na sexta, mas a chance de chover é pequena, 30%. Máxima 23 graus, mínima 19. Agora é hora da gente falar de esporte. Ontem foi um dia de disputa para as equipes aqui de São José, que estão na Série A3 do Paulista. Jogos difíceis contra o líder e contra o vice-líder do campeonato. E difícil também ficou a situação do basquete da cidade, que perdeu um dos principais jogadores. E quem tem todos os detalhes é o repórter Daniel Melo. Daniel, quem deixou o time de basquete de São José?
Muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. Jamal Smith não é mais jogador do São José Basquete. O anúncio da saída do armador norte-americano foi feito nesta quarta-feira. Jamal enfrentava problemas familiares nos Estados Unidos e desta vez resolveu rescindir o seu contrato com o São José Basquete. A diretoria da equipe já busca novos reforços. E vale lembrar que Jamal Smith foi campeão paulista com o São José no ano de 2015. E o assunto agora é futebol. Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, a noite de quarta-feira não foi muito interessante para os São Josés. As equipes encararam o líder e o vice-líder da competição. Na primeira partida do dia, no estádio Martins Pereira, o São José Esporte Clube recebeu o líder Rio Preto. No primeiro tempo, a Águia até conseguiu segurar o Jacaré, mas a falha da marcação da zaga deixou Hermínio livre para fazer este belo gol. Aos 32 minutos, Hermínio de novo recebeu a bola na frente da zaga e tocou na saída do goleiro da Águia. Fim de jogo, São José 0, Rio Preto 2. Na segunda partida da noite, o São José dos Campos Futebol Clube recebeu o Atibaia e acabou goleado por 4-1, voltando à zona do rebaixamento. Outros 8 jogos completaram a 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O Flamengo acabou empatando com o Primavera em 2-2, o Guaratinguetá ficou no empate sem gols com a Itapirense, o Nacional fez uma sonora goleada de 10-0 sobre o Grêmio Barueri, o Olímpia venceu a Inter de Limeira por 2-1, mesmo placar para São Carlos e Noroeste. O São Carlos venceu o Noroeste. Comercial 1-1 com o Grêmio Osasco, mesmo placar de Catanduvense e Matonense, e fechando aí a rodada Sertãozinho 1, Fernandópolis 0. No próximo final de semana, as duas equipes de São José dos Campos jogam fora de casa. O São José Esporte Clube visita o Primavera e o Tigre encara Itapirense. E a noite de quinta-feira também será de Superliga Masculina de Vôlei. O São José recebe na noite de hoje, no Tênis Clube, a equipe do Maringá pela 9ª rodada do retorno, tentando voltar à 8ª colocação nesta primeira fase de classificação. A equipe está na 9ª colocação. O duelo acontece às 7h30 da noite no ginásio do Tênis Clube, no centro de São José. Bem, estas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.